Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava. Vamos dar continuidade hoje ao estudo do glossário, onde são esclarecidos alguns termos budistas, que nos ajudam bastante a termos uma compreensão melhor do funcionamento e da estruturação do nosso mundo interior, da nossa mente, da nossa energia. E hoje, então, nós vamos começar com o termo Dakini, que significa a fonte da atividade iluminada do Lama, correspondente ao aspecto Sangha das três joias, o princípio feminino da sabedoria. As Dakinis são deidades femininas designadas no idioma tibetano pelo termo Kandroma, que significa aquela que atravessa o céu, a que se movimenta no espaço, a bailarina celeste ou andarilha celeste, uma vez que estão relacionadas à energia em todas as suas funções. Então vejam, pessoal, que dentro do budismo, esses termos todos, eles são voltados para descreverem aspectos da manifestação de nossa mente ou aspectos do potencial que reside em nossa mente, Então vejam que quando o Lama descreve aqui a Dakini como a fonte da atividade iluminada do Lama, ele está se referindo aqui a essa habilidade que tem a mente do ser realizado, de se libertando dos venenos mentais, da raiva, do medo, do orgulho, da inveja, da carência, do apego, do desejo. A mente realizada, ela se torna uma mente livre, e é por isso que a palavra sânscrita, Kandroma, significa aquela que atravessa o céu. Esse atravessar o céu é um símbolo, é uma figura que expressa a manifestação da mente livre. Por quê? Porque o céu é esse espaço infinito que nós contemplamos com nossos olhos. Quando nós falamos céu, nós estamos nos referindo a esse espaço que nossos olhos contemplam circundando a Terra e que por definição não tem limites. Então quando se diz que a Dakini é a fonte da atividade iluminada do Lama, ou seja, o Lama em tibetano significa professor, ou seja, o mestre realizado, Então, se a Dakini é a fonte da atividade iluminada do mestre realizado, significa que ela tem essa capacidade de agir no mundo liberta de todos os venenos mentais, Por isso que a palavra tibetana significa aquela que atravessa o céu, a que se movimenta no espaço, a bailarina celeste, no sentido de que é uma mente que dança com os fenômenos de forma harmônica, e também chamada de andarilha celeste, ou seja, não está presa, ela pode andar, ela pode se deslocar, aqui dita de uma maneira figurada, é uma mente que se desloca em meio ao mundo sem se perturbar. É uma mente que se desloca em meio ao mundo, que age no mundo sem se obscurecer, sem se enraivecer, sem se amedrontar, sem se apegar, sem invejar, sem ser vítima de orgulho. Está totalmente liberta, está totalmente apta a se mover de acordo com as necessidades dos seres, porque a mente livre ela é compassiva, então ela procura reconhecer e atender às necessidades dos seres de modo a diminuir as suas aflições e os seus sofrimentos. E ainda segue nesse verbete o Lama nos dizendo que, iconograficamente, os corpos das Dakinis são representados em posições sinuosas e dançantes, nuas e belas, numa alusão ao desnudamento mental livre de todas as sombras. Os movimentos de sua dança representam os movimentos e pensamentos da consciência no fluxo mental, como florescimento espontâneo da mente do Buda, designado em tibetano pelo termo Rigpa, que significa a presença lúcida e espontânea no mundo. Então percebam, pessoal, que esse termo Dakinis, como eu disse agora há pouco, ele se refere justamente a essa mente que
em se tornando realizada, ou seja, em tendo atingido um elevado grau de desenvolvimento espiritual, ela se manifesta no mundo de forma espontânea, né? Ou seja, o que isso quer dizer, né? Esse termo Rigpa, que eu li aqui para vocês, tibetano, ele diz respeito a essa mente que consegue estar no mundo, presente no mundo de forma lúcida, né? E de forma natural. Ou seja, livre, natural significa livre de todas as artificialidades, né? Ela não está mais agindo no mundo por interesse, né? Ela não está mais tentando manipular as circunstâncias para ficar bem, para trazer benefícios para si mesma. Ela não está mais movimentada pelo autointeresse, né? É uma mente que reconhece a inseparatividade, que percebe que a felicidade do outro é inseparável da sua própria felicidade, né? Então, isso é o que diz respeito a esse termo Dakini, né? Ele aponta para esse potencial que todos nós temos, né? De nos tornarmos despertos. Lembra que semana passada, ao estudarmos o verbete do Buda, né? Buda significa o quê? O desperto, né? Aquele que despertou do sono da ignorância e que, portanto, se libertou de todas as obscuridades mentais e que, portanto, pode agir no mundo, né? De forma livre, espontânea e lúcida, né? Ele é um ser cuja energia não oscila, né? É uma mente cujo estado, né? Cuja estabilidade não se desequilibra em momento algum. E aí, pessoal, quando vocês vão ver que o verbete seguinte, né, diz respeito à palavra Dharma, né, que significa o ensinamento que surge na mente do Buda de acordo com as necessidades dos seres, de forma a produzir alívio com relação a dukkha e apontar o reconhecimento da liberdade não causal, ou seja, a palavra Dharma se refere ao conjunto dos ensinamentos do Buda, vistos como uma exposição dos princípios naturais aplicados ao problema do sofrimento humano. Aqui nós podemos fazer um paralelo e uma analogia com o cristianismo, né? O que seria o Dharma no cristianismo? O Evangelho, né? Porque o Evangelho é o conjunto dos ensinamentos de Jesus. E Jesus, dentro da terminologia budista, era um Buda, era um ser desperto, era um ser iluminado, né? E por isso em sua mente surgiam esses ensinamentos para atender às necessidades dos seres. A todo momento, Jesus se relacionava com os seres buscando sempre identificar suas necessidades para poder atendê-las, para poder satisfazê-las, sobretudo suas necessidades espirituais, né? Jesus estava sempre atuando de modo a despertar os seres para a necessidade de aderirem à prática espiritual, de modo a acelerarem o seu processo de desenvolvimento em direção à felicidade genuína. Jesus se interessava pela felicidade dos outros seres e por isso ele estava o tempo todo ensinando. E o Buda não era diferente. Como o Buda atingiu a iluminação, em seu coração brotou aquela compaixão infinita, né, que o levava também a expandir incessantemente o Dharma, ou seja, os ensinamentos que levam o ser à libertação do sofrimento. Esse é o Dharma em resumo, né? Dharma é o conjunto dos ensinamentos que levam os seres a se libertarem do sofrimento. E o verbete anterior Dakini são as habilidades mentais do ser desperto, do ser que acordou do sono da ignorância, né? São as habilidades desse ser, as habilidades mentais desse ser, para divulgar os ensinamentos, para divulgar os dharmas. Então, divulgar o Dharma, né? Então, vocês percebam que todos esses conceitos estão associados entre si, né? As habilidades mentais do Lama, ou professor espiritual, que é designado Dakini, servem como aquele instrumento mental que ele utiliza para divulgar os ensinamentos, o conjunto dos ensinamentos espirituais, que dentro do budismo é chamado de Dharma, né? E aí, na sequência, nós temos o outro verbete,
que diz respeito à palavra sânscrita kaya, né? K-A-Y-A, que no budismo significa literalmente corpo, né? Kaya, portanto, é corpo. Representa um modo de manifestação em alguma das três grandes esferas da vida: o plano secreto ou absoluto, o plano sutil e o plano denso ou grosseiro. Assim, os três corpos por meio dos quais os Budas se manifestam nos três diferentes planos da realidade são... Então, antes da gente entrar nesses três corpos, através dos quais o Buda se manifesta, né? Vamos aqui prestar atenção quando o verbete nos diz que Kaya significa corpo e que corpo, portanto, é a manifestação em alguma das três grandes esferas da vida. Então vamos ver quais são essas três grandes esferas da vida. Essa esfera, que aqui no budismo é chamada de plano secreto ou absoluto, é o que no espiritismo Kardec chama de espírito. O plano secreto ou absoluto é o plano do espírito. O plano sutil, né, é o plano do corpo espiritual, aquilo que na doutrina espírita nós chamamos de perispírito. E o plano denso ou grosseiro é esse plano em que nós estamos encarnados, né? Ou seja, é o nosso corpo físico. Então nós também, embora não sejamos ainda seres despertos, embora ainda não tenhamos atingido, né, o grau da perfeição espiritual, nós já temos em nós essas três fontes de manifestação. Elas são inerentes a todos nós, seres encarnados. Nós temos o nosso espírito, que é a sede da nossa consciência, a sede da nossa inteligência. Nós temos o nosso perispírito, que é o nosso corpo sutil, né? Que por sua vez vai modelar o nosso corpo físico, né? Nosso perispírito, o corpo sutil, ele guarda em seus arquivos a memória de todas as vidas que tivemos, todas as inúmeras vidas que tivemos ao longo de milênios e milênios a fio, né? E essa memória kármica é que vai definir e vai modelar o nosso corpo a cada momento dessa nossa existência física. Portanto, nós somos produtos de nós mesmos, somos construtores de nosso próprio destino. Agora vejam o que o verbete diz a propósito de cada um desses três corpos, né? Vocês viram que são três corpos que correspondem um ao plano secreto ou absoluto, o outro ao plano sutil e o outro ao plano denso ou grosseiro. O corpo que corresponde ao plano secreto ou absoluto é chamado no budismo de Dharmakaya. Kaya, corpo, né? E Dharma, como nós vimos, também pode significar ensinamentos, né? Então é interessante que Dharmakaya poderia ser o próprio corpo dos ensinamentos. Por quê? Porque Dharmakaya corresponde àquilo que na doutrina espírita nós chamamos de espírito. E o que é o espírito em nós? A centelha divina dentro de nós. É Deus em nós. Ou seja, é a fonte de todo e qualquer ensinamento elevado. Isso é muito bonito, porque significa que, embora a gente precise acessar ensinamentos exteriores a nós, como por exemplo o Dharma do Buda e o Evangelho de Jesus, no fundo, o ensinamento maior e final está dentro de nós mesmos, na forma de nosso próprio espírito ou centelha divina que habita dentro de nós, que é o reino divino dentro de nós e que no budismo é chamado de Dharmakaya. E olha como que o verbete define Dharmakaya: o corpo de vacuidade do Buda sem inclinações, mas ainda assim prende todos os fenômenos e possibilidades. É a manifestação da verdade em forma absoluta, para além da necessidade de discriminação em conceitos. Representa a verdade que está além da forma e da ideia. Então vejam, pessoal, eu acho isso aqui muito precioso para nós entendermos o que a doutrina espírita chama de espírito e que corresponde a essa definição de Dharmakaya do budismo. Ou seja, o nosso espírito, ele está além dos conceitos, né? Ele está além da necessidade de discriminação, ou seja, o nosso espírito, ele é aquela parte de nós que nos faz sentir unos com o todo, que nos faz sentir unos com o universo, com a vida, com o planeta, com tudo que existe, com todos aqueles que nos cercam.
né? Vocês lembram que na semana passada nós sorteamos a mensagem Adoração e Fraternidade, né? E vimos com essa mensagem que a verdadeira adoração se manifesta na fraternidade para com todos os seres indistintamente. Por quê? Porque quando nós nos conectamos com essa fonte divina que está dentro de nós, nós percebemos que nós somos, na verdade, uma parcela de um todo, né? Do qual os outros também fazem parte. Somos todos células de um mesmo corpo universal, né? E nos vendo assim, nós nos conectamos com tudo e com todos, e em nossos corações brotam bondade amorosa, alegria altruísta e compaixão. Então esse é o Dharmakaya, ou espírito na terminologia divina. O segundo corpo é o Sambhogakaya, ou perispírito na terminologia espírita, né? E que o verbete define como o corpo de deleite do Buda, a emanação contínua de formas puras que manifesta a liberdade do Dharmakaya, ou seja, do espírito. É a manifestação da forma pura e perceptível aos grandes praticantes, né? Então vejam, quando aqui no verbete se descreve o Sambhogakaya como a emanação contínua de formas puras, né, que manifesta a liberdade do Dharmakaya, o espírito, significa o quê? O nosso perispírito, ou corpo espiritual, como nós sabemos através da doutrina espírita, ele é plástico, completamente plástico, né? Ele manifesta as mais diversas formas, né? Ele inclusive se modifica, né, ao longo dos milênios, se modifica até mesmo muitas vezes, quando o espírito é muito evoluído, ele consegue modificar seu corpo espiritual através de um ato consciente da sua mente, né? Ele modifica sua própria forma, ele emana luz. Então, é por isso que aqui se diz, né, que esse Sambhogakaya, ou perispírito na terminologia espírita, é a manifestação das diversas formas do nosso espírito. O nosso espírito é livre e o perispírito é plástico. Significa o quê? Que nosso espírito pode manifestar infinitas formas de acordo com a direção que a nossa consciência dê às nossas energias, né? Por isso que Sambhogakaya é chamado também no budismo de corpo de deleite, né? Porque é um deleite para o espírito evoluído, sobretudo para o espírito desperto, perfeito, né? Vivenciar a vida na plenitude da sabedoria através desse corpo espiritual puro e livre de todas as obscuridades. E por último nós temos o terceiro corpo, o Nirmanakaya, né, que corresponderia ao corpo denso, ao corpo grosseiro, ao corpo físico, e que aqui é designado, olha que bonito, como o corpo de compaixão do Buda, que incessantemente surge para beneficiar os seres. Por que é um corpo de compaixão, pessoal? Porque, por exemplo, Jesus, né, quando encarnou entre nós, ele manifestou esse corpo, que aqui é chamado de Nirmanakaya, ou seja, ele manifestou um corpo físico por compaixão. Porque nós seres pouco evoluídos, jamais poderíamos vê-lo na plenitude de sua luminosidade. Isso não seria possível jamais para nós, porque não temos ainda olhos para ver, né? Não temos olhos para ver a luz em toda a sua plenitude. Então Jesus humildemente, numa manjedoura, manifestou um corpo de compaixão, um corpo físico, para aparecer para os seres humanos e dar-lhes ensinamentos de libertação espiritual, né? É por isso aqui que o verbete continua dizendo: os mestres reconhecidos como emanações da intenção iluminada do Buda. Né? Isso é o Nirmanakaya, né? Uma emanação iluminada do Buda. E o que é o Buda? O Buda não é só aquele Buda histórico, né? O Buda significa todo e qualquer ser que atingiu a perfeição espiritual, que no budismo é conhecida como despertar, né? Então qualquer ser desperto, né, que manifeste um corpo físico, ele é um Nirmanakaya, ou seja, ele está manifestando um corpo de compaixão. Por quê? Porque ele não precisa mais encarnar. Ele já está livre, ele já se libertou da necessidade da encarnação, mas por compaixão ele reencarna, se apresenta como ser humano, né? Como Jesus se apresentou para nós, como Jesus de Nazaré, né? Para poder então nos oferecer preciosos ensinamentos
que nos libertarão dos sofrimentos, né? E aí conclui o verbete dizendo: Nirmanakaya é a mais concreta das manifestações do Buda, que adquire um corpo para benefício dos que são incapazes de perceber o Sambhogakaya, ou seja, por compaixão, os mestres realizados, né, os espíritos puros, os espíritos perfeitos, né, eles assumem um corpo físico, porque como nós não podemos percebê-los no mundo sutil em que eles habitam, porque ainda não temos um padrão de vibração que nos permita nos relacionar, né, com esferas espirituais superiores, então eles assumem um corpo, né, reencarnam, né, fazem, digamos assim, esse sacrifício a benefício dos seres que precisam de seus ensinamentos. Esses ensinamentos aqui todos, pessoal, sobre Dakini, né, sobre Dharma e sobre os 3 kayas ou 3 corpos, eu acredito que eles nos levem a desenvolver um sentimento de gratidão à vida, né? Porque nós percebemos que a vida se estrutura de tal maneira a se tornar um instrumento de evolução para todos nós, né? Porque as Dakinis, que são as atividades iluminadas do professor espiritual, o Dharma, que são os ensinamentos dados pelos espíritos puros e perfeitos e despertos que vêm ao planeta por compaixão para nos ajudar no caminho da iluminação, né? E que manifestam, né, esses 3 corpos por compaixão a todos nós, né, que precisamos ainda de apoio na nossa caminhada espiritual. Todos esses ensinamentos, eles nos levam, eu creio, a manifestar uma profunda gratidão por todos esses movimentos, né, que a vida impulsiona para que todos nós, seres ainda pouco evoluídos, possamos nos beneficiar da luz que emana dos planos mais altos e que chega até nós por misericórdia divina, para que possamos então galgar os degraus da evolução nessa escada que nos conduzirá ao final à perfeição espiritual e, consequentemente, à libertação de todas as aflições e de todos os sofrimentos.